Olá, eu sou o Luan da Filosofia de Investimentos e é claro, seja bem-vindo para mais um vídeo. Mas antes de começar esse vídeo, manda o recadinho aí pro pessoal. Muito bom. Eu recebi uma pergunta muito interessante de um de nossos seguidores. E a pergunta falava o seguinte: Luan, por que a poupança não é rentável? Por que tem investimentos que são melhores do que a poupança? Por que a poupança é tão discriminada pelos investidores e tudo mais? Sabe que tem investimento melhor no mercado, sabe que tem aplicações melhores. Então, para você entender isso aí, vamos fazer uma série de vídeos até chegar o porquê que a poupança não é tão rentável assim, ou ela talvez nem seria rentável. Podemos dizer assim, acho que sem dúvidas nenhuma é boa. Mas enfim, por que, Luan? Por que de tudo isso? Por que a poupança não é tão rentável? Por que eu perco dinheiro investindo na poupança, sendo que eu recebo um valor ali todo mês e vai gerando juros compostos até chegar em um valor expressivo? Essa pergunta é muito boa mesmo. E para isso, você precisa entender o que é taxa Selic. Taxa Selic. O que é taxa Selic? É isso que você precisa entender em primeiro lugar. Porque a poupança, a rentabilidade dela varia de acordo com a taxa Selic. Ela está diretamente ligada na taxa Selic. Então, por isso que é importante saber o que é taxa Selic. Mas para isso, vamos entender outras coisas, tá certo? Vamos entender umas coisinhas rapidinhas aí, ou não tão rápido assim, mas eu quero que você saia desse vídeo entendendo, beirando 100% aí do que é taxa Selic, tudo bem? Então vamos entender tudo isso. E para entender o que é taxa Selic, você precisa entender o seguinte: um banco ele empresta dinheiro para outro banco. Ah, Luan, um banco empresta dinheiro para outro banco? Isso mesmo, um banco ele empresta dinheiro para outro banco. Vamos entender melhor. Imagina que tem um empresário. E esse empresário quer alavancar a empresa dele e ele chega para o banco e fala assim: olha, eu quero um empréstimo de 300 milhões. Esse empresário chega e fala isso. O que o banco vai fazer? Que raio o banco vai fazer? Vai falar: olha, eu não tenho 300 milhões em caixa para fazer esse empréstimo para você. Vai em outro banco. É isso que o banco vai fazer? É claro que não. Ele vai emprestar esse dinheiro para o empresário. Ele vai fazer algum tipo de financiamento ou empréstimo, não sei, com esses 300 milhões para esse empresário. Ele não vai deixar simplesmente o empresário ir embora, porque ele vai ganhar uma porcentagem de juros nesses 300 milhões que esse empresário vai pegar. Ah, Luan, tudo bem. O banco, ele vai emprestar, mas se ele não tem esse dinheiro, como que ele vai emprestar um dinheiro que ele não tem? Que interessante. Ele não tem 300 milhões, mas mesmo assim vai emprestar.
Então tudo bem. O banco, ele precisa prestar contas para o Banco Central. Então ele precisa ter uma quantidade de depósito em caixa. Ele precisa ter dinheiro em caixa. Essa que é a verdade. Então, vamos supor, para você tentar entender melhor e rusticamente falando, um banco não pode fechar o seu caixa no negativo num dia. Ele precisa ter uma quantidade de depósito. E se ele empresta 300 milhões, imagina que ele fecha o caixa negativo em 50 milhões. O que saiu foi muito mais do que entrou. Tudo bem? O que acontece nesse caso? Ele pede emprestado para outro banco. Ele vai chegar no outro banco e vai falar o seguinte: olha, tem como você me emprestar esse dinheiro e depois eu te pago? Ou amanhã? Depois de amanhã, não sei. Você me empresta, amanhã eu te empresto também. Porque, olha, vai ter vezes que o outro banco também vai acontecer isso. Vai fechar no negativo, ou não vai bater a meta de depósito, não vai bater o caixa que o Banco Central determina que o banco bata. Aí, ele vai bater nesse banco que pediu um emprestado para ele de novo. Olha que louco! Ele vai pedir emprestado para bater essa meta aí, para não fechar esse caixa no negativo. Isso faz sentido? É muito louco, mas tem que fazer sentido isso aí, tudo bem? Então, beleza, esse banco vai pedir dinheiro emprestado lá para o outro banco, tá bom? Para fechar o caixa dele, tá? Para fechar o caixa dele. E qual é o nome disso aí? Isso tinha um nome naquela época. Então um banco, ele pegava emprestado com outro banco. Até hoje acontece isso, tudo bem? Até hoje acontece. Então um banco pegava emprestado com um banco e no outro dia pagava esse empréstimo. E isso era chamado disso aqui. Vamos lá. Overnight. Overnight. Que é isso, Luan? Overnight é uma baladinha? O que é isso? É uma baladinha top? É isso, Luan? Coloca uma música de uma baladinha aí bacana aí pro pessoal. Vamos dançar. Overnight era o nome que se dava para esse empréstimo que o banco pegava de outro banco naquele dia e pagava no dia seguinte. Overnight. Entende? Que durava uma noite. Tá bom? Ou sobre a noite. Não é verdade? Então, aquilo durava uma noite. E era o nome que deram para isso. Overnight. Poderia ser o nome? Claro que poderia. Mas como tinha essa jogada de um banco pegar empréstimo e pagar para esse banco no dia seguinte, aí ficou esse nome aqui. Perfeito? Mas o que começou a acontecer? Esse mesmo banco que fazia o overnight, ele começou a abrir
para pessoas comuns ou pessoas endinheiradas, para falar a verdade. Que não é tão comum assim, né? Creio eu. Mas assim, essas pessoas que tinham muito dinheiro investia no investimento na taxa overnight. Para falar o português claro, para falar mais bonito, investia para falar uma realidade melhor. Investia nesse investimento que chamava overnight, certo? E o que acontecia naquela época, né? Em meados aí de 1988 aí, se eu não me engano, e na década de 80, 90 aí, a inflação ela era acima de 1000%, Luan. 1000%. Tinha inflação que era acima de 1000%. De um dia para o outro, a inflação ela crescia muito. Entendeu? Poderia ser que um dia tivesse 100, um exemplo, aí no outro dia 200, 300. Crescia demais. Então a inflação ficava muito alta. Então, para se proteger, para proteger o seu dinheiro dessa inflação, o que acontecia? Os caras investiam no overnight, que era a taxa mínima. Presta atenção nisso que eu vou falar agora. A taxa mínima indexada à inflação. Tá certo? Então ela é indexada à inflação. E nisso, as pessoas que investiam no overnight, se a inflação tivesse 1000, no outro dia, um exemplo, tá bom? Tô tirando da minha cabeça aqui, no outro dia 2000%. Então, ela tirou 1000% aí de grana. Olha que louco isso aqui. Então, é assim que os ricos se protegiam, as pessoas que tinham dinheiro se protegiam naquela época da inflação que era muito alta mesmo. Então, vamos fazer uma coisinha para continuar o nosso raciocínio aí. E beleza, nós vimos que um banco empresta dinheiro para o outro, nós vimos que um banco tende a emprestar, né, muita grana, claro, para quem tem crédito na praça, tudo bem. E vimos que um banco precisa bater a tua meta ali de depósito, de dinheiro ali. E vimos o overnight. E vimos como ele se aplicava numa inflação alta na época. E beleza, esse overnight ele foi saindo de cena para se chamar o quê? Se chamar o quê, Luan? Tem esse nome aqui, ó, que provavelmente você conhece. Selic, taxa Selic, tesouro indexado, tesouro título direto, tesouro direto indexado à taxa Selic. Já ouviu falar disso? Selic. Ela se originou desse overnight. E o que é Selic? Vamos ver o que é Selic. Selic é Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Luan, o que é isso? Esse sistema, ele calcula em tempo real a taxa média de juros que um banco está emprestando para o outro. Vamos lá.
ele calcula a taxa média de juros de que um banco está emprestando para outro banco. Então ele calcula em tempo real ali. Ele dá a taxa média. Então essa taxa, já ouviu falar que essa taxa é a seguinte? Vamos ver aqui. Você já ouviu falar que a taxa Selic é a taxa básica? É a taxa que de outras taxas derivam ela. Tudo bem? Imagina o seguinte, imagina que tem uma taxa menor do que juros, né? Menor do que o juros Selic. Então, o banco, na verdade, estaria perdendo dinheiro, porque não é o básico, certo? Tem outra menor. Então, o banco poderia emprestar por um preço menor. Então, essa é a taxa básica. Dessa taxa aqui, presta atenção nisso agora. Dessa taxa aqui deriva as outras taxas. Tudo bem? Que essa taxa, a grande jogada é um banco emprestando para um outro banco. Nenhuma taxa vai ser menor do que essa. Porque é uma jogada de um banco para o outro. Um banco vai emprestar para o outro e ele vai emprestar pelo mínimo que o mercado demanda. Porque, olha, se eu sou banco X, empresto para banco Y, quando eu for pedir emprestado para o Y também, eu vou querer a taxa mínima. Então não adianta eu fazer uma taxa máxima hoje, certo? Outra taxa, por exemplo, fora dessa, porque se no outro dia eu posso pegar emprestado também. Então uma coisa se relaciona, tudo bem? Tá entendendo essa jogada? Eu sei que é muito difícil, Se não tá entendendo, pausa o vídeo, volta, tenta raciocinar aí, tenta ver tudo certinho para você entender isso, a jogada dos bancos, entendeu? Você precisa entender essa jogada. Então, um banco, não adianta eu pedir, sei lá, se a taxa Selic está 0,5, não sei, ou 12% ao ano, vamos colocar assim, tá? 12%. Eu vou emprestar 20%, a máxima da Selic, sendo que amanhã eu posso pegar emprestado também, e ele vai me emprestar 20%. Então não faz sentido. Então todo mundo empresta na taxa Selic e ganha. Todo mundo ganha aqui. Ele ganha hoje, mas amanhã eu posso ganhar também. E o banco pensa, eu não vou ganhar em cima de outro banco. Eu vou ganhar em cima de outras instituições que não seja banco. Tá certo? Porque um banco vai correlacionar com o outro. E é isso que eu quero que você entenda. Toda taxa deriva dessa aqui. Toda taxa, tudo bem? Deriva dessa taxa. PCA, seja o que for, essa é a taxa básica que move o seu país. Então é a taxa Selic, que derivou do overnight. O que é overnight? Era o nome que era dado para taxa que um banco emprestava para o outro banco e devolvia empréstimo no dia seguinte. Era o overnight. Era de uma noite, né? De um dia da noite até o outro dia. E beleza, da onde derivou esse overnight aí do ano? Derivou que um banco ele precisa bater a meta determinada pelo Banco Central. O banco ele não pode fechar um caixa no negativo que seja.
Então ele precisa desse empréstimo do outro banco, caso chegue um cara pedindo um empréstimo, sei lá, de 300 milhões, ou sei lá o quê, ou ele não pode deixar aquele cara escapar, no caso, o cara, quer o dinheiro, não vou falar pro cara ir embora simplesmente assim. Então vou emprestar para ele. E nisso nem que eu fique no negativo, mas eu pego dinheiro emprestado de outro banco. Então, isso que faz totalmente sentido e é isso que eu queria passar para você. O que é taxa Selic? E para isso a gente teve que ver outras coisas para nós chegarmos aqui na taxa básica, taxa Selic. Passamos por overnight, passamos por inflação, passamos por pessoas que pedem emprestado para o banco, para banco que pede emprestado para outro banco, e era diariamente, e era numa noite, e era isso e aquilo e tudo mais. Então, se você não entendeu, volta o vídeo, não tem problema, volta numa parte que você não entendeu muito bem, porque eu entendo que isso é extremamente complicado. E eu tive que estudar bastante para entender isso. E outra coisa, quando me fizeram essa pergunta, eu tive que voltar, estudar de novo para passar para vocês também, entendeu? Relembrar tudo isso, porque apesar de você ter estudado, você esquece alguma coisa assim, então tive que repassar para voltar aí a memória e tudo mais, ficar aquecida a memória aí para passar para vocês tudo isso aí, tudo bem? Então esse foi o Overnight. Volta a musiquinha, o Overnight. E essa foi a taxa Selic. Meu nome é Luan, eu sou da filosofia de investimento. Lembre-se sempre, a nossa força é o seu sucesso financeiro. Um grande abraço, tchau!